O relógio marcava 7 da noite quando entramos no Meridian, o restaurante que a minha irmã tinha escolhido. As luzes douradas refletiam-se nos copos de cristal, e o som dos talheres misturava-se com o riso das mesas cheias. Era uma noite que cheirava a celebração, a família toda reunida, um jantar caro, uma promessa de harmonia. Clara tinha escrito na mensagem: "É o melhor marisco da cidade, perfeito para um jantar de família. Vais adorar." Eu não respondi. Só confirmei presença. Às vezes, o silêncio é o único escudo que temos. Tyler, o meu filho de 14 anos, sentou-se ao meu lado. As mangas da camisa já lhe ficavam curtas. Cresce depressa demais. E ele olhava o cardápio com a mesma curiosidade tímida de sempre. À frente estavam as minhas sobrinhas gêmeas, Sofia e Emma, com aquele ar confiante de quem nasceu para o centro das atenções. A minha mãe, Patrícia, ocupava o lugar de sempre, na ponta da mesa, com os óculos a meio do nariz e a autoridade de quem nunca aprendeu a pedir desculpa. Tudo parecia normal, mas há noites em que a normalidade é apenas o disfarce do desastre. "Experimentem a lagosta", disse Clara, sem levantar os olhos do menu. "É fresca. Chegam todos os dias do Algarve, meninas. Peçam o prato com manteiga de alho." "É divino!" Tyler olhou para mim, animado. "Mãe, posso pedir o mesmo? Parece delicioso." Antes que eu abrisse a boca, Clara ergueu o olhar, rápido, frio. "Ah, querido, talvez seja um pouco caro para ti." Fez uma pausa, olhou para mim, depois voltou ao menu. "Aliás, o jantar é para celebrar as meninas." Todos os outros deviam pedir algo mais, modesto. Por um instante, o riso das outras mesas desapareceu. Ouvi apenas o som da respiração do meu filho, contida, envergonhada. O olhar dele desceu para o prato vazio, e eu vi o que ele não disse. Aquela pontada de exclusão que uma mãe reconhece de longe. A empregada chegou, uma jovem de sorriso educado. "Boa noite. Podem começar pelas bebidas." Clara foi rápida. "Um chardonnay para a mesa, obrigada. As meninas ficam com água com gás, e o rapaz, água da torneira. Num copo simples, por favor." O copo deslizou pela mesa, parando à frente de Tyler com um som seco. Ele agradeceu em voz baixa, e eu senti algo partir-se dentro de mim. Um estalo pequeno, quase imperceptível, mas real. "Clara, isso foi desnecessário. Estou apenas a ser prática, Amanda. Sabes o quanto este sítio é caro, e ainda assim pediste o vinho mais caro da carta." Ela sorriu. Aquele sorriso que sempre usou para justificar crueldades. "Nem todos precisam do mesmo tratamento. Alguns são convidados de honra. Outros são apenas figurantes." A palavra ficou suspensa no ar. Fria, cortante, cruel. A minha mãe assentiu, sem hesitar. "A tua irmã tem razão, Amanda. Este jantar é para as meninas. O Tyler deve entender o seu lugar. O seu lugar." Não havia faíscas, nem gritos. Só o veneno lento das palavras ditas como se fossem verdades universais. Eu olhei para o meu filho. O seu queixo tremia, mas ele manteve os olhos baixos, tentando ser forte. E foi nesse momento, entre um copo de água e um silêncio ensurdecedor, que eu percebi o que realmente estava a acontecer. Aquele jantar não era sobre família. Era sobre poder. Sobre quem acredita merecer mais. E quem aprende a engolir o pouco que lhe dão. Sorri. Não porque achasse graça, mas porque às vezes o sorriso é o último gesto de dignidade. Peguei no guardanapo, dobrei-o lentamente e apenas disse: "Anotado." Eles pensaram que eu me calei por vergonha, mas na verdade eu só estava à espera do momento certo para falar. O jantar seguiu, mas o sabor já tinha mudado. O ar parecia mais denso, como se cada palavra pesasse o dobro. As luzes suaves do restaurante agora refletiam nas taças de vinho como pequenos julgamentos dourados. Clara ria com as filhas, brindando as conquistas das gêmeas, 2 vagas em universidades de topo, orgulho da família, disse a minha mãe, erguendo o copo. As vozes delas misturavam-se num coro de vaidade, e eu ali, sentada em silêncio, observava. Tyler continuava com o seu copo de água à frente, imóvel, como se tivesse medo de ocupar espaço. De vez em quando passava o dedo pela borda do copo, traçando círculos invisíveis, o gesto automático de quem tenta fingir que não existe. O som do vidro contra a mesa tornou-se a batida do meu coração. "Querida, prova, as ostras estão maravilhosas", exclamou Clara, empurrando o prato para o centro. "As meninas adoram. É um gosto adquirido, sabes?"
O Tyler olhou curioso, mas não se atreveu a pedir. Antes que eu dissesse qualquer coisa, a minha mãe interveio. Deixa, Amanda. Ele não vai apreciar. Crianças não entendem sabores finos. Sabores finos. Aquela frase doeu mais do que qualquer insulto. Não era sobre ostras. Era sobre pertencer. Olhei à volta. As taças cheias, as gargalhadas, o marisco caro. E o meu filho. O único com fome. O único que não tocava em nada. Era como se tivessem desenhado uma linha invisível naquela mesa. De um lado, quem merecia. Do outro, quem devia aprender a aceitar migalhas. Dentro de mim, algo se movia. Uma mistura de raiva e tristeza, de amor e humilhação. Eu queria levantar-me, gritar, virar a mesa, mas o que fiz foi sorrir. Um sorriso que só uma mãe consegue dar quando tudo dentro dela está a arder. Então, Tyler disse Clara, com aquele tom doce de falsidade, já sabes o que queres ser quando fores grande? Ele hesitou. Ainda não sei. Pois, nem todos nascem para grandes coisas. Não é silêncio. Aquelas palavras caíram como uma lâmina. O olhar do Tyler vacilou. Por um segundo, vi o reflexo da dor antes que ele voltasse a esconder-se atrás do silêncio. Foi aí que percebi. Aquele jantar não era apenas um erro. Era um espelho. De tudo o que a minha família acreditava. Que o valor de uma pessoa se mede pelo dinheiro no prato, pelo nome na universidade, pela aparência à mesa. E eu, que durante anos engoli esse veneno, estava prestes a cuspir cada gota. Mas ainda não. Eu sabia esperar. Aprendi. À força, que a vingança mais elegante é aquela que chega servida fria e com talheres de prata. Peguei novamente no guardanapo, limpei as lágrimas que não deixei cair e olhei à minha volta. A cada risada da Clara, a cada comentário da minha mãe, eu sentia a distância entre nós crescer, como um abismo que já não podia ser atravessado. E no meio disso tudo, o Tyler, o meu menino, sentado ao meu lado, sem perceber que aquele jantar estava a ensinar-lhe a lição mais cruel e mais necessária, que às vezes, mesmo entre família, há quem nos queira convencer de que não somos nada. Suspirei. A sala continuava ruidosa, mas o meu mundo já estava em silêncio. E foi nesse silêncio que eu tomei a decisão, não de perdoar, mas de mostrar-lhes quem eu era. O jantar continuou, os pratos chegaram, o riso delas também. Mas por dentro, algo em mim já tinha mudado. O que elas chamavam de figurante estava prestes a roubar a cena. O jantar avançava devagar, como um filme em câmara lenta. As taças tilintavam, o riso das gêmeas soava distante, e eu já não ouvia nada. Era como se o mundo inteiro tivesse mergulhado num silêncio espesso, onde só restavam os pensamentos que eu tentava calar há anos. A Clara falava sobre as universidades, sobre viagens, sobre tudo o que comprara para as filhas. E cada palavra dela era um lembrete, de como sempre me olhara por cima do ombro, de como a minha mãe sempre fingira não ver, de como durante anos eu fui o parente invisível da família. Lembrei-me de uma noite antiga, o Natal de há 10 anos. Todos à volta da mesa, o mesmo brilho nas taças, a mesma arrogância disfarçada de carinho. O meu ex-marido acabara de me deixar, e a Clara brindou a força das mulheres independentes, olhando-me com pena e condescendência. Naquela noite, jurei a mim mesma que nunca mais seria um motivo de compaixão, e cumpri. Trabalhei 16 horas por dia. Servi refeições, limpei mesas, negociei com fornecedores que duvidavam de mim. Comi pão e esperança. E cada cliente satisfeito foi um tijolo no império que comecei a construir sozinha. Mas ninguém naquela mesa sabia disso. Para eles, eu continuava a ser a irmã falhada, a que vivia de pequenos bicos, a que não tinha ambição, a figurante. O silêncio entre nós crescia, cortante. Eu olhei para o Tyler. Ele fingia não estar a ouvir, mas os olhos dele tremiam. Um menino que tentava aprender a engolir a humilhação como se fosse parte da boa educação. E nesse olhar, eu vi o reflexo do que fui. A menina que aprendeu cedo demais que o amor da família pode vir acompanhado de veneno. Senti o peito arder, mas não disse nada. Nem uma palavra. Apenas deixei que o silêncio falasse por mim. Há silêncios que gritam mais alto do que qualquer voz. O meu gritava. Basta! A empregada, a Ashley, voltou à mesa. Ela olhou para mim por um instante, como se reconhecesse algo. A força contida. O controle antes da tempestade. Colocou os pratos à frente das gêmeas, o peixe à frente da Clara, as vieiras diante da minha mãe. E depois, nada para o Tyler. Apenas o copo de água, solitário, como um lembrete cruel.
O coração apertou, mas a minha voz saiu calma. Está tudo certo, Ashley. Ela hesitou. Os olhos dela diziam: isto não está certo. Mas eu apenas acrescentei: anote, por favor. A Clara continuava a falar, sem perceber que cada frase dela era mais um fósforo a cair sobre a gasolina. E eu deixei que ardesse. Porque às vezes é preciso deixar o fogo mostrar quem somos, não as cinzas que os outros deixaram, mas a chama que resistiu. O Tyler suspirou. Eu coloquei a mão sobre a dele. Vai ficar tudo bem, murmurei. E naquele instante percebi que já não havia volta. Aquela não era mais uma noite em família. Era o fim de uma era e o início da minha verdade. Do outro lado do salão, ouvi a porta da cozinha abrir. O chefe Miguel saiu, com o seu habitual passo firme, inspecionando as mesas. Quando os nossos olhares se cruzaram, eu soube. A virada tinha chegado. Respirei fundo. Levantei-me devagar e chamei por ele. Chefe, poderia vir aqui um instante. As conversas à volta cessaram. E naquela fração de segundo, antes que qualquer um percebesse, a história mudou de dono. O chefe Miguel aproximou-se, limpando as mãos ao avental branco. O seu olhar era respeitoso, mas curioso. Ele sabia que algo ali estava prestes a acontecer. As mesas à volta começaram a abrandar, como se o restaurante inteiro tivesse percebido que um segredo prestes a ser revelado pairava no ar. Boa noite, senhora Amanda, disse ele, com um leve aceno. O jantar está ao seu gosto. Senti todos os olhares voltarem-se para mim. Da minha mãe, fria e impaciente. Da Clara, confiante, convencida de que ainda dominava a cena. Das gêmeas, que mastigavam a lagosta sem entender o clima que se formava. Sorri. Mas aquele sorriso não era mais o de quem engole insultos, era o de quem finalmente se lembra de quem é. O jantar está excelente, Miguel respondi. Mas gostaria que conhecesses a minha família. Apresentei um por um. A minha mãe, Patrícia, a minha irmã Clara, as sobrinhas Sofia e Emma, e por fim, o meu filho Tyler. Ele cumprimentou todos, educado, mas sem perceber ainda o motivo daquilo. Foi então que ergui a voz, não em tom de raiva, mas com uma serenidade cortante. Sabem quem é o chefe Miguel? Clara piscou os olhos, confusa. É o chefe da casa, não é? O cozinheiro principal? É mais do que isso, disse eu. Ele é o melhor profissional que já trabalhou comigo. Contigo, repetiu a Clara, franzindo o senho. E foi aí que o salão inteiro pareceu prender a respiração. Sim, comigo. A minha voz ecoou, firme, atravessando o espaço dourado, porque este restaurante é meu. Silêncio absoluto. Até o som dos talheres parou. Senti o olhar de cada pessoa ali, clientes, empregados, até do pianista no canto da sala. O ar ficou pesado, elétrico. Clara largou o garfo. O quê? Eu sou a proprietária do Meridian. Continuei. Comprei este lugar há 18 meses. Cada mesa, cada lâmpada, cada centímetro desta cozinha. O Miguel trabalha comigo desde o início. E se querem saber, também sou dona do Harborview e do Lucius. A minha empresa chama-se Meridian Group e foi construída do zero, por mim. A minha mãe levou a mão à boca, incrédula. Clara ficou pálida, depois vermelha. As gêmeas pararam de comer. O Tyler apenas me olhou, confuso, como se ainda estivesse a tentar juntar as peças. Então, este jantar, murmurou a Clara, foi marcado. No teu restaurante, sim. E inclinei-me ligeiramente para a frente. E quando disseste, nós não damos comida a figurantes, disseste isso na minha casa. A Clara empalideceu de dimenta. Vês, eu não fazia ideia. Pois não interrompi, sem elevar a voz, porque nunca perguntaste. Porque sempre presumiste que eu continuava no fundo, que a tua generosidade era uma espécie de favor. Mas esta noite, Clara, quem te deu o lugar à mesa fui eu. A sala murmurava. Vi uma mulher na mesa ao lado tapar a boca, chocada. Um homem ao fundo inclinou-se para ouvir melhor. Os empregados fingiam servir, mas observavam discretamente. E o chefe Miguel, silencioso, apenas acenou com respeito. Sabia que a lição estava a ser servida. Voltei-me para ele. Chefe, o meu filho gostaria de jantar agora. Traga-lhe o melhor que temos. A lagosta, o mac X de trufa, o bolo de chocolate. E, por favor, o prato especial do menu secreto. Aquele que só fazes quando é para alguém que merece ser celebrado. Miguel sorriu. Já sei qual é, senhora. Vou tratar disso pessoalmente.
O Tyler olhou para mim, surpreso, os olhos brilhando de algo que há muito não via. Orgulho. Enquanto o chefe se afastava, a Clara murmurou: "Isto é humilhante." Humilhante, repeti calmamente. Não. Isto é justiça. Senti o nó no peito desatar-se, devagar. Anos de silêncio, de desprezo, de olhares atravessados, tudo a dissolver-se ali, entre o som dos murmúrios e o cheiro à manteiga derretida. Sorri de novo, desta vez em paz. Sabem o que é mais curioso? É que no fim, os figurantes às vezes acabam por escrever o roteiro. O chefe Miguel desapareceu na cozinha, e a Clara manteve-se imóvel, o olhar perdido no vazio. A minha mãe pousou a taça, sem saber o que dizer. E eu, finalmente, sentei-me. O jantar ainda não tinha acabado, mas agora a conta estava prestes a chegar. Quando o chefe Miguel desapareceu para a cozinha, o silêncio que ficou à mesa era quase físico. Um peso invisível, mas esmagador. As gêmeas já não riam. A minha mãe olhava para o vinho como se procurasse ali uma saída. E a Clara parecia menor, não fisicamente, mas na forma como a arrogância dela se desmoronava. Lenta, centímetro a centímetro. Tyler olhava-me, ainda em choque, sem saber se devia sorrir ou continuar a conter-se. Eu toquei-lhe na mão. "Agora, filho, é a tua vez de ser servido." Minutos depois o chefe voltou, e a mesa transformou-se. Pratos que brilhavam como pequenas obras de arte, o aroma da manteiga e das trufas a preencher o ar. O prato especial, um mini hambúrguer de wagyu com pão artesanal, pousou à frente do Tyler, acompanhado de uma travessa de lagosta e legumes grelhados. As pessoas das mesas ao redor observavam, curiosas. E foi ali, sob todos aqueles olhares, que o meu filho deu a primeira dentada, devagar, solene, como quem finalmente ocupa o lugar que sempre lhe negaram. Clara disse: "Eu calmamente. Sabes quanto custa o jantar que acabaste de pedir?" Ela engoliu em seco. Eu não olhei para os preços, pois eu olhei, peguei no menu, abri-o diante dela. O vinho, 75 euros. As lagostas, 60 cada uma. Mais as entradas, as águas, as sobremesas. Estamos a falar de pelo menos 400 euros, mas pensei que que eu ia pagar. Sorri, sem raiva, apenas cansaço. Não, Clara. Esta é a tua celebração. E como disseste, nós, os figurantes, não comemos. Logo não pagamos. A expressão dela congelou. Os olhos da minha mãe arregalaram-se. "Não podes estar a falar a sério." "Posso", respondi. "E pedi a Ashley que trouxesse a conta." Ela aproximou-se, hesitante, sabendo o que estava em jogo. Colocou a fatura à frente da Clara, com um respeito tenso. A Clara olhou o valor, empalideceu. "Eu não tenho isso agora. Não trouxe dinheiro suficiente. Então, talvez devesses ter pensado nisso antes de tratar o meu filho como um peso morto." As palavras saíram baixas, firmes, sem gritar, e por isso mesmo doeram mais. A minha mãe tentou intervir. "Amanda, isto está a tornar-se desnecessário. Desnecessário foi o que vocês fizeram com o Tyler. Desnecessário foi ensinarem-lhe que ele devia aceitar menos, só porque nasceu do lado errado da mesa." O restaurante inteiro ouvia. Ninguém dizia nada, mas nos rostos via aprovação, não pelas palavras duras, mas pela justiça nelas contida. Clara levou as mãos ao rosto. "Desculpa", murmurou. "Eu fui horrível. Eu só queria que a mãe tivesse orgulho em mim." Olhei para ela por um longo momento. Havia algo trágico naquele pedido, como se, por trás da arrogância, existisse apenas uma menina ainda a competir pelo amor da mãe. Mas a minha compaixão tinha limites. "Não é ao meu orgulho que deves desculpas. É ao meu filho." Voltei-me para a Ashley. "Prepara uma mesa privada, por favor, para 2. A Clara ergueu-se de repente. "Não pode simplesmente deixar-nos aqui." "Posso", respondi. "E vou." Peguei nos pratos do Tyler e juntos deixamos a mesa. Senti o olhar de dezenas de pessoas a seguir-nos. Mas não havia vergonha, apenas alívio, porque pela primeira vez não era eu quem estava a fugir da humilhação. A porta do salão fechou-se atrás de nós, e na privacidade da sala reservada, o som voltou. A voz baixa do Tyler, a rir-se entre garfadas: "Mãe, isto é o melhor jantar da minha vida." Sorri e respondi: "Então come tudo, filho, porque hoje a conta da arrogância já foi paga.
Do outro lado da parede, ainda se ouviam vozes tensas e passos apressados. Mas ali, naquela pequena sala, a única coisa que importava era o riso dele. E o que viria a seguir seria o momento em que ele aprenderia que ninguém é figurante na própria história. O jantar já ia no fim. Na sala reservada, só se ouvia o som dos talheres e o riso leve do Tyler. O ambiente era diferente, silencioso, mas cheio. Cheio de algo que não se comprava, nem se mede em pratos caros. Respeito. Ele ainda tinha os olhos brilhantes de surpresa, enquanto saboreava o último pedaço do bolo de chocolate. Nunca o tinha visto comer tão devagar, como se cada garfada fosse uma vitória. E, de certa forma, era. Uma vitória pequena, mas profunda, sobre os anos em que o fizeram acreditar que era menos. Sabes, mãe, disse ele entre bocados. Acho que nunca comi nada tão bom. Sorri, nem eu mesmo. Mas tu já deves ter comido em tantos lugares melhores, melhor que isto? Nunca! Ele franziu o sobrolho, confuso. Por quê? A minha voz saiu calma, mas com um tremor que nem tentei esconder, porque o sabor de agora é o sabor de ver-te no teu lugar. No lugar certo lá fora, pela parede de vidro, via-se a sala principal. As mesas estavam quase vazias. A Clara já não estava. A minha mãe também não. Tinham ido embora em silêncio, e talvez, com o peso da própria vergonha. Por um momento senti pena, mas era uma pena diferente, limpa, sem raiva. A pena de quem entende que nem todos estão prontos para crescer. Tyler interrompeu os meus pensamentos. Mãe, eles vão ficar zangados contigo, provavelmente e contigo também. Talvez ele baixou os olhos, pensativo, mas acho que está tudo bem. Está sim. Coloquei a mão sobre o cabelo dele. Sabes, filho, eu passei metade da vida a tentar ser aceite por pessoas que nunca olharam realmente para mim. Mas hoje percebi que o meu lugar não era ao lado delas. Era ao lado de quem ainda acredita no bem. O Tyler ficou em silêncio por uns segundos. Depois perguntou: Então, ser dono de um restaurante é o que te faz importante? Sorri. Não, amor. O que me faz importante é ter aprendido a não deixar ninguém decidir o meu valor. Ser dono disto tudo é só consequência de nunca mais aceitar ser figurante. Ele olhou à volta. As paredes de madeira, as luzes suaves, o logotipo do Meridian gravado no guardanapo, e disse, quase num sussurro: Então acho que eu também sou importante. O coração apertou, aquele tipo de aperto que só vem quando um filho diz algo que te faz ver o mundo de outro modo. És, Tyler, sempre foste. Só que agora, tu também acreditas nisso. Levantamo-nos. O chefe Miguel apareceu à porta com um pequeno guardanapo dobrado na mão. Tive uma ideia, disse ele, sorrindo. Um presente para o jovem protagonista. Entregou o guardanapo ao Tyler, e ali, bordado em linhas douradas, estava uma única frase: Main Character. Tyler sorriu, com aquele sorriso tímido que só aparece quando a alma se sente em casa. Obrigado, disse ele. Não me agradeças, respondeu o chefe. Apenas lembra-te. A história é tua. Saímos do restaurante lado a lado. A noite de Lisboa estava fria, mas o ar cheirava a libertação. As luzes refletiam-se no vidro das vitrines, e o Tyler caminhava ao meu lado com uma leveza que eu nunca tinha visto antes. Antes de entrar no carro, ele voltou-se para mim. Mãe, hoje percebi uma coisa. O quê? Que às vezes, os figurantes é que escrevem o final do filme. Eu ri, com lágrimas nos olhos. É verdade, meu amor. E às vezes, são eles que acabam por possuir o palco inteiro. Se alguma vez te fizeram sentir como um figurante, lembra-te disto. Não precisas da permissão de ninguém para ser o protagonista da tua história. Comenta: eu sou o protagonista porque talvez a tua virada esteja prestes a começar.